Porque e a gente fica nesse empreendedorismo de palco, as pessoas focam muito nisso, e aí assistem 90 segundos do que o outro postou aqui na rede social e acha que sucesso é isso, só fracassa quem desiste. Se você não abriu mão, ainda que você mude de ideia, ainda que você recalcule a jornada, mas você tem uma carroça e você tem o seu cavalo. Se você não cuida do cavalo, ele puxa a carroça? Não. Então a sua empresa é o cavalo. A gente quer normalmente o contrário. Você quer viver uma vida extraordinária e sangra a empresa o tempo inteiro para que ela te proporcione isso. Sejam muito bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que fala sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Eu sou o Igor Ferreira, empresário focado em desenvolvimento de pessoas, entusiasta nesse ramo, né, da mentalidade e foco muito nessa questão de crescimento. Hoje aqui no podcast, a gente vai estar conversando com uma pessoa muito especial. A gente vai estar conversando aqui com a Jéssica. Eu vou dar uma lida no currículo dela, porque antes daqui de iniciar o nosso bate-papo, a gente estava no off aqui falando um pouquinho. E a Jéssica, ela é um pouquinho de tudo, né, Jéssica? Então eu vou ler um pouquinho do currículo dela e depois ela vai se apresentar para vocês, que vai ficar muito mais fácil. Mas a Jéssica Alcântara, ela é empresária, palestrante, mentora financeira, formada em administração, pós-graduada em finanças e gestão corporativa, tem especialização em finanças comportamentais. E eu sei que ela está fazendo também outro curso agora para ter outra graduação, né? Sim. Atua há mais de 15 anos no mercado financeiro e é dona do efeito pétalo. Ela vai explicar para a gente daqui a pouquinho o porquê desse nome e o que é esse efeito pétalo. E hoje a gente vai conversar sobre como sua mentalidade pode fazer o seu negócio crescer e se desenvolver. Jéssica, bem-vindas ao Juntos para Somar. É um prazer estar aqui contigo hoje, aqui batendo esse papo. Pessoa super agradável de conversar. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história e explicasse pra gente o que é o efeito pétalo. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é muito especial participar de um podcast aqui em Salvador, na cidade em que eu nasci, né? Quem me conhece sabe que Salvador para mim é um sentimento. Eu sempre sinto que estou voltando para casa, sabe? E vir e passar férias aqui com a minha família e ter a oportunidade de vir falar sobre o meu trabalho, que é algo que eu amo, é muito especial para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, no currículo eu esqueci de falar uma coisa que é muito especial. Sou esposa do Thiago e mãe da Olivia, né? Que dão um senso de propósito a tudo que eu faço. Então, por eles nasceu a Efeito Pétalo. Todo mundo começa a empreender ali no rompante, né? Somou uma necessidade com uma oportunidade e nasce uma empresa. Sim. Mas quem faz com que eu me mantenha nesse meio são os dois. A Efeito Pétalo, ela nasceu em 2020. Eu já trabalho com finanças há mais ou menos 15 anos, né? Trabalhei como CLT nos primeiros 10. E aí, em 2020, minha filha nasceu no auge da pandemia. Fiquei em casa com ela ali, e em lockdown. E nesse meio tempo, nós começamos a conversar, eu e meu esposo, sobre a necessidade de eu ter mais autonomia. Porque eu moro no Rio de Janeiro e eram 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. Eu não ia ver minha Caramba. filha. E percebendo essa necessidade, nós conversamos, perguntei ao meu marido, e aí, segura as pontas? Porque eu sempre falo, né, independente se é homem ou se é mulher, se a gente não tem alguém ali nos bastidores para dar suporte, é muito mais difícil a jornada. Com certeza. E ele falou, não, vai, pede demissão que eu seguro as pontas aqui. Eu fiquei eu sabia que eu tinha que empreender. Seu marido Mas foi seu apoiador ali no início do foi. processo. Eu uso um termo na minha casa e com as minhas alunas que eu falo que a gente tem que ter sempre um cais, porque quem empreende é barco. Quem empreende navega, se arrisca, enfrenta a tempestade, e a gente tem que ter para onde voltar. Então, meu marido é meu cais, ele é cais e eu sou barco lá em casa. A gente já meio que criou essa estrutura na nossa vida. Então, passei os últimos anos desenvolvendo o meu negócio, palestrando, né, desenvolvendo a Efeito Pétalo como um todo, sempre tendo ele ali como meu sócio de vida, porque se tudo der errado, ele também passa perrengue junto comigo, né? Então, ele é meu sócio de vida. Sensacional. Pétalo, por que eu escolhi esse nome, né, para a empresa Efeito Pétalo? Pétalo vem de petalouda, que em grego significa borboleta,
Eu tenho a simbologia da borboleta tem muito significado na minha vida inteira. E eu também precisava trazer essa noção da transformação, porque através do seu negócio você transforma a sua vida, né? Eu falo que quando a gente se torna empresário, a gente traz para nossa realidade o nível, o que determina a nossa linha de chegada, o nosso nível de sucesso, tanto financeiro quanto pessoal. Empreender dá isso, porque quando você está no CLT, você depende de outra pessoa enxergar o seu valor. E quando você tem a sua empresa, é você por você mesmo. Acho que isso, inclusive, faz com que a gente tenha tanta ânsia, né, por crescer, porque você sabe que quanto mais você se empenhar, mais você é capaz de alcançar. E aí eu quis trazer essa simbologia da metamorfose, da transformação, porque ninguém passa pelo efeito pétalo e sai a mesma, né? Eu criei um método onde eu trabalho finanças comportamentais, finanças empresariais e pessoais também, porque a empresária ela precisa ter essa mudança em 360 na vida dela. Então é um processo holístico ali, onde você aborda todas as áreas da pessoa Isso, para ajudar realmente ela a se desenvolver, né, esse empresário. E pelo que a gente conversou, a maioria dos seus clientes, dos seus, mentorados são mulheres. isso. Quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, né, quando eu montei a empresa, eu não tinha nichado, mas eu percebi um interesse mais natural da mulher em ter esse desenvolvimento, em buscar, a educação financeira como um todo. Os homens, eles são muito práticos, muito objetivos, ali, muito rápidos, né. E quando você tem um método desenvolvido, uma abordagem de trabalho que você vai precisar de 3, 6 meses para chegar em algum lugar, aos olhos do público masculino, é muito moroso. Eles precisam de uma agilidade na vida, no dia a dia. O homem está muito mais disposto a arriscar. A mulher quer ali ter um negócio mais cadenciado. E aí eu observei esse comportamento do mercado e comecei a já direcionar a minha comunicação. O meu trabalho ele não é exclusivo do público para o público feminino. Eu tenho alguns mentorados que são homens, mas hoje eu já consigo direcionar melhor isso nas redes sociais e captar mais esse público, porque é um público que eu consigo desenvolver um trabalho por mais tempo e, consequentemente, ter mais resultado. Porque o mentor ele não tem resultado. Quem tem resultado é o aluno. Aluno. Então, se o aluno não tem resultado, eu também não tenho. Então, quanto mais tempo eu consigo desenvolver, mais longe elas conseguem chegar. Muito legal, muito legal. Você comentou, né, que uma das coisas que fez você iniciar com o efeito pétalo foi exatamente essa busca pela independência, né, ali no auge da pandemia, acredito eu, Sim, 2020, filha tinha acabado de nascer? nasceu. Ela nasceu 1º de março de 2020. Dia 17, Lockdown foi lockdown. ali na semana, 2 semanas depois, no máximo. Caramba. Foi o auge mesmo. Então, eu imagino. Agora me diga, como é que é essa mentalidade, né, de buscar independência e de pô, estar ali junto com seu marido, te ajudou nesse crescimento desses últimos 5 anos? Olha, na minha concepção, né, com tudo que eu já li, que eu já aprendi, a mentalidade ela é tudo. Porque sem uma mente fortalecida, sem clareza do que você quer, de onde você quer chegar. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas só saber o que não quer de jeito nenhum, sabe? Eu não quero de jeito nenhum ter uma vida miserável. Pronto, isso já é um ponto de partida excelente. Então, se você não quer ter uma vida miserável, se você não quer passar a vida inteira endividado ou passando por dificuldades financeiras, o que você precisa fazer para viver aquilo que você não quer? Porque a gente tem esse sentimento de que precisa o tempo inteiro ter resposta para tudo. E não é, tanto no empreendedorismo quanto na vida normal, tá tudo bem a gente mudar de ideia, a gente aprender, a gente se desenvolver. E foi justamente isso. Eu sempre falo que foram pontos de inflexão, como o livro do Flávio Augusto Sim, na minha muito bom. vida. Foram momentos ali da minha vida em que eu tinha que tomar alguma decisão e a partir daquela decisão eu tive um resultado. A maioria deles não foram friamente calculados, foram muito mais por instinto e pela necessidade somada à oportunidade que eu falei ali, que é o que o empreendedorismo traz. Quando eu pensei em empreender, eu nem pensei em educação financeira. Eu pensei primeiro em abrir um estúdio de estética, Sim, depois eu pensei em vender semijoias, porque eu estava pensando num estoque enxuto. Se fosse trabalhar com roupa, eu ia ter que ter grade. sim. Aí eu falei, não, semijoias é um estoque mais enxuto. E aí eu estava vendo um profissional que trabalha com marketing digital e ele falou assim, cara, você tem que empreender com aquilo que você é bom, com aquilo que você domina.
O que as pessoas te perguntam? E todos os meus amigos na época do CLT pedia para fazer conciliação do cartão de crédito, porque eles não sabiam por que Caramba. todo mês eles pagavam e no mês seguinte a fatura era mais cara. Então eu sempre ajudava o pessoal, ajudava a administrar as férias. Fiz todo mundo parar de tirar férias de 30 dias. Falei, não, tá perdendo dinheiro, bora, 20 dias de férias. E aí eu falei, cara, todo mundo me procura justamente para eu ajudar a organizar a vida financeira. Então é uma coisa que eu já sei. E ele falou isso: os seus primeiros clientes vão ser as pessoas que você já conhece. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não tinha a mínima estrutura, a não ser o meu conhecimento de 10 anos. Por isso que a gente até conversou aqui antes de começar. A vivência vale mais do que, né, anos e anos de faculdade. Não Sim. que não tenha o seu valor, mas não, a faculdade não é um fator determinante para o nível de conhecimento. E aí eu fui justamente falando para os meus amigos: olha, gente, estou aqui com uma consultoria de finanças pessoais para organizar cartão de crédito, orçamento, vocês começarem a fazer ali seus primeiros investimentos, construir uma reservinha de emergência. E aí já nessa primeira fecharam 3 amigos comigo, aí uma trouxe a irmã, aí outra indicou a amiga, aí a outra veio, indicou a amiga, e eu já fechei as primeiras 10 pessoas assim, em Muito menos de massa. 3 meses. Eu falei: não, pô, tá. Se um comprou, é porque o negócio Faz sentido, faz né? sentido. E aí, dali, eu fui começando a desenvolver. Mas, assim, a minha mentalidade, ela não estava pronta. Porque nada prepara a gente para o empreendedorismo de cara. Você tá 100% pronta ali para ser uma empresária, não tem como. Você vai começar e você vai precisar errar Aprendendo na jornada, na né? jornada. Você vai precisar errar. Essa semana passada eu dei consultoria para um dono de uma empresa de autopeças. E ele passou acho que 15 minutos os primeiros 15 minutos da consultoria falando tudo que ele tinha feito de errado. Mas com lamentação, com pesar: Jéssica, eu perdi muito dinheiro, eu comprei muito estoque, tudo que é normal e natural. Eu falei para ele, falei, cara, para de se martirizar. Aprendizado. Se você não tivesse passado por tudo isso, você não teria know-how agora para falar comigo aquilo que eu já sei que não vai funcionar, porque você já fez. Você detém o conhecimento do seu negócio. Eu tive uma experiência semana passada, engraçada, né? Eu estava no RGV, que é a mentoria do Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Uhum. Postei uma foto com o Ricardo Nunes ali no último dia do evento. E aí uns 2 amigos meus, colegas, ele falaram assim: oxe, o cara faliu, o que é que ele vai te ensinar? Meu Deus, como não falei Eu falei, velho, tudo? esse é o cara que mais tem pra me ensinar. Exato. Eles falaram assim: o cara fracassou e quer ensinar sucesso pros outros. Eu falei, velho, eu quero conhecer mais gente que fracassou igual a ele. Porque o cara Sim. conseguia chegar em um nível de ter 1.000 e poucas lojas, anúncio na Rede Globo, propaganda no futebol da Globo, que na época era Ser assim, referência a ser nível referência. Eu nacional. acho que ele era o segundo maior atacadista do Brasil. E eu vou desconsiderar o cara porque ele fechou as lojas? Não, pelo contrário, eu quero saber, velho, o que você fez pra chegar lá? E o que é que eu não tenho que fazer pra fechar as lojas igual Exato. O aconteceu que que você contigo? precisou sofrer, né, o que é a mesma coisa quando a gente tem um filho, né. Você tem filho? Tem uma de 15 anos. Eita, eu não quero, meu marido não quer chegar nessa fase. É Ele complicado. manda vários memes pra mim de namorado chegando e o pai com a Prefiro entendeu? nem comentar. É. Aí é a mesma coisa. Quando a gente fala para um filho não faz, é porque você já viveu, já fez, já doeu e você já Não sabe quer dizer como. que é perfeito. Não quer dizer que eu, não- Não, que eu superei e tudo, que não, mas eu nunca vai errar. aprendi. Exato. Então, quando você senta para conversar com uma pessoa nesse nível, nesse porte, é exatamente aquilo. Ele vai te trazer respostas para perguntas que você ainda nem Nem sabe, sabe. porque Exato. você não viveu aquilo e ele já viveu. Então ele vai encurtar um caminho muito grande. É exatamente o tipo. Porque, e a gente fica nesse empreendedorismo de palco, as pessoas focam muito nisso, e aí assistem 90 segundos do que o outro postou aqui na rede social e acha que sucesso é isso. E não sabe o que é a vida real, que é o É, sucesso. Eu li hoje, não lembro aonde, mas falando que fracasso, na verdade, ele faz parte do sucesso. faz. Né? Pra Então você mim, vai e vem, e você só vai fracassar de fato se você desistir. exato, isso que eu ia Enquanto falar. você continua na jornada, Você não não fracassou. fracassou, faz É, parte do para mim, é processo, né? exato, fracasso só fracassa quem desiste. Se você não abriu mão, ainda que você mude de ideia, ainda que você recalcule a jornada, né? Porque tem gente que também é assim, ai, me formei em direito, tem que morrer advogado. Não, cara. Você pode empreender com outras coisas, depois você pode voltar para o direito se você quiser. E a gente acha que tomou uma decisão na vida, escreveu aquilo na pedra e nunca mais vai apagar. E não é assim. Não, Empreendedorismo não é com isso. certeza. E o que me chamou a atenção foi o que eu te perguntei, né? Sobre essa mentalidade do empreendedorismo ali. E aí você começou falando, pô, eu
eu pensei em diversas coisas e nem tinha tocado na questão do Do financeiro, financeiro. né. E é sobre isso, né, de você, pô, não é sobre o que você vai fazer, mas como você age frente a uma necessidade, a uma dificuldade, que às vezes nem sempre é sobre uma questão específica, é sobre você. No seu Sim. caso, pelo que eu entendi, era a sua independência, de estar perto de sua É, filha, de ter isso. uma qualidade de vida melhor, não é isso? Quando eu trabalhava como CLT, eu já vislumbrava empreender, mas eu não tinha coragem. Eu queria fazer as 2 coisas paralelamente. Só que quando você tenta ser CLT e ter também um negócio, você não consegue ser bom nas 2 coisas, as 2 coisas vão sofrer. Sim, Porque o CLT, para você se desenvolver bem, para você desenvolver uma boa carreira, você precisa se aplicar, né? dedicação, né. Tem que se dedicar. E o negócio é a mesma coisa. Eu já peguei vários casos de pessoas que acabavam dividindo essa energia e a empresa estava sofrendo ali com potencial de crescimento, mas o CLT era uma verdadeira âncora. Exato. Uma E tem, pedra, né, ali. e tem gente que não tem. Ah, empreender para todo mundo? Não. O pessoal sempre me pergunta, ai, Jéssica, poxa, fulano já fez tanta coisa. É porque ele não tem perfil. E se ele quiser desenvolver esse perfil, ele vai desenvolver. Mas se ele não quiser, se ele ou não startar a mente dele para isso, não vai se matar de trabalhar, nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E aí, quando eu comecei, eu queria isso, ter uma renda extra e ficar ali no CLT. Ter a estabilidade e um dinheiro a Porque mais. A você falsa quer estabilidade. as férias, você quer o 13º, eu estava até brincando, eu tenho um grupo no WhatsApp e eu falei: "Gente, me paguei 13º esse ano, né, porque eu sou empresária que eu vou perder os velhos hábitos". Eu gosto de ter aquele dinheiro livre para gastar, eu provisionei na minha empresa o ano inteiro para que chegasse Planejamento financeiro, né. exatamente. Aí, quando eu dividi, né, essa ideia, eu comecei a perceber que eu não ia conseguir. E aí, ou eu estava pensando em empreender e deixando meu trabalho como CLT, meu desenvolvimento como funcionária ali, a desejar, porque eu sempre fui promovida. E aí é que tá o ponto, empreendedorismo é isso, você pode empreender, inclusive, sendo CLT. É o intraempreendedorismo, né, você empreender na Exato. empresa que você trabalha e E tá tudo gerar bem valor também. ali, e tá tudo bem, porque assim, todos os lugares que eu trabalhei, eu fui promovida. Eu tive benefícios, às vezes não era um benefício financeiro, mas tinha umas regalias que as outras pessoas não tinham, porque eu gerava valor, eu inovava, eu apresentava soluções, e é justamente essa atitude empreendedora que você tem que ter na sua vida, Sim. inclusive, né. Mas no final das contas, quando a Olivia nasceu, aí foi o meu ponto, assim, de coragem, mais um ponto de inflexão. Eu falei: "Não dá para eu dividir a energia com 3 coisas, ser CLT, ter uma renda extra e E ser ser mãe. mãe. Não tem como. Ser mãe se sobrepõe a tudo, né". Exato. Hoje, graças a Deus, eu tenho um parceiro incrível que, assim, é 50-50 ali, com ela, né. Mas no início, que você amamenta, que você cuida, não tem como, a demanda A demanda pra mãe é é sempre muito maior, né. grande. Eu falei: "Não, vou ter que É uma abrir demanda mão". inclusive fisiológica, né, não tem jeito. E emocional, porque a gente não consegue desapegar emocionalmente também. E aí esse foi o ponto que me deu coragem. Falei: "Não, não me cabe mais ser CLT para tudo que eu quero de estrutura para minha família". Só que aí eu fui empreender, que eu acho que todo mundo se ilude também, achando que ia ser assim: "Ah, eu trabalho 4 horas por dia, uma coisinha". Maravilhoso, o empresário trabalha pouco, meu chefe nunca Porque trabalha. você vê o chefe lá, você acha que é a pessoa, mas você não tá dentro da cabeça do cara, e o cara tá te pagando o salário ali, independente se o mês foi bom de vendas ou não, tá tomando risco, tá se endividando, tá mantendo a empresa aberta, se mata no final do ano pra fazer uma confraternização ali, o pessoal: "Ah, tá me dando essa migalha", e tal. Exato. Aí quando você muda, você passa atravessa o muro. Aí você fala: "Caramba". É isso aqui que é empreender, que é ser empresário. E aí eu falei: "Cara, não vai ser tão fácil quanto eu imaginei que seria". E tiveram momentos em que minha empresa tomou mais tempo meu do que o CLT. E aí eu faltei como mãe, que era justamente o que eu não queria Não que queria. acontecesse, né. Claro que não, faltei porque a minha filha não estava desamparada, tinha amor, mas assim, a presença que eu queria dar, eu não consegui. E aí eu tive que usar o empreendedorismo, mais uma vez, para solucionar esse problema. Porque eu falei: "Tá, se eu abrir um negócio para ser uma mãe mais presente e o meu negócio está tirando a presença da minha filha, eu vou precisar ajustar isso. E aí, o que que eu posso fazer?". E aí eu comecei a gerenciar melhor meu tempo, a definir um preço de prestação de serviço que me permitisse trabalhar menos, a trabalhar meu posicionamento, a minha marca, fazer Saber equilibrar parcerias, ali os networking. pratos, né. Exato. E isso é difícil, porque assim, não existe
o equilíbrio perfeito entre vida pessoal e profissional. Você vai ter que escolher o que que vai ser sacrificado nesse momento. Tem época que você vai estar Esse mais esse presente. negócio de, life work balance, hã, muito difícil, eu diria que é impossível. Quem tenta só adoece, Porque na fi minha opinião. porque acaba se cobrando demais uma coisa Culpa, que não é sei quase o quê. impossível. Tem que Exato. saber, em um momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai abrir mão sua família ali 2 meses, agora tem equilíbrio, não abra mão da sua família durante É, 2 anos, abra durante porque 6 não volta, meses, né. o tempo não O volta. problema é esse, o tempo é uma coisa Exatamente. que a gente perde mesmo. Então se você: "Ah, vou focar 10 anos", são os primeiros 10 anos da vida do seu filho que você nunca mais vai ter, então não tem como. Tem que saber Mas equilibrar ir isso, ajustando. os É, períodos, e não isso. todo dia tu dá atenção a tudo, porque isso é impossível, Você não do vai meu ponto de desenvolver bem vista. a sua empresa e aí, consequentemente, a sua família vai ser penalizada, porque o sucesso financeiro que o seu negócio te der Que também vai proporciona proporcionar bons aquilo que você momentos. buscou, né? Que é aquilo que você gostaria mesmo. E a gente empreende pensando no dinheiro também. Quando, como CLT, eu ganhava, tipo, tinha uma responsabilidade, eu comentei que eram 12, eram 15 unidades hospitalares no final. A responsabilidade era de coordenação, de gestão. Inclusive, quando eu saí, meu diretor falou: "Olha, se você precisar, eu sei que na sua carteira de trabalho não estava como coordenação, mas bota meu celular no seu currículo que eu falo quais eram as funções que você exercia aqui na empresa", porque era justamente isso. Essa Eu tinha função. responsabilidades, eu tinha funções, mas eu não tinha o cargo na minha carteira e nem o salário condizente com a responsabilidade que eu tinha ali naquela empresa, porque são outras pessoas que vão determinar isso. A empresa, meu chefe estava comigo no Rio de Janeiro, mas quem batia o martelo para o meu aumento estava em São Paulo, São não me Paulo, estava em outro conhecia, não tinha lugar. relacionamento, não me via. E na sua empresa não, é você quer ganhar mais, vai trabalhar mais, E é vai aquilo que a ser gente mais comentou aqui, é a inteligente. mentalidade também de você também saber se posicionar, saber colocar Exato. seu preço, saber, determinar quanto que você vai cobrar e qual o valor da sua hora, É. né. E isso é um medo muito grande, né. A maioria das pessoas, eu fiz uma se ontem eu fui numa barraca de praia aqui em Salvador, muito boa. E aí eu fiz uma sequência falando sobre experiência do cliente. Hum, Porque a gente, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver com o financeiro, mas é exatamente como o seu cliente se sente com relação a você e a sua marca, a mentalidade dele, o pensamento, o comportamento dele para você, com você e sua marca, que vai determinar quanto ele está disposto a pagar ou não. E o preço é a porta de entrada para o lucro num negócio. sim, óbvio. Então, se você quer vender para todo mundo, se você quer ser legal com todo mundo, se a sua marca quer atender a todos os públicos, você vai fracassar, você não vai conseguir. Tem que saber realmente pra tem um exemplo que é muito bom, né, que eu já vi vários influenciadores falando, é o da água. Você vai no supermercado, a água custa R$ 2. Aí você vai num restaurante, a água custa 5. Você vai no aeroporto, a água custa 15. É o mesmo produto, vai, atender a Matar a mesma sede. necessidade, mas como está se posicionando, onde você está se colocando, vai diferenciar o preço pago. E como a Exatamente. pessoa vai enxergar? Ninguém vai chegar no mercado e pagar R$ 15 numa água. Agora quem está no aeroporto, dentro Vai. da sala de embarque, não tem jeito, ele vai pagar, ele sabe que aquele ali é o valor da necessidade e da oportunidade. Ele já chega lá com a mentalidade aberta e predisposta aos preços do aeroporto. Exato. Então, e aí tá o Como é que você faz posicionamento. com que as pessoas que vão no seu estabelecimento, na sua Antes de loja, chegar, já vão com essa mentalidade de é. falar: "Pô, faz sentido eu pagar caro pra estar lá"? Exatamente. Nossa, olha a entrega. Quando a gente ontem nós fomos nessa barraca de praia, aí tem lounge, tem não sei o quê, aí você paga pra acessar, né, e depois você paga a consumação. E foi R$ 30 pra mim, 30 para o meu marido, minha filha não pagava. E quando a gente estava lá sentado, vivendo a experiência, meu marido falou assim: "Pô, cara, R$ 30 é barato". Então, assim, a percepção de valor da gente antes já tinha sido boa, porque a gente aceitou pagar os R$ 30 por pessoa Tem para pessoa que estar tá ali. lá, Depois que a gente estava lá, a gente, se eles cobrassem R$ 50 da próxima vez, a gente pagaria novamente. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei lá para os meus amigos, aí eu cobrava R$ 397, 3 meses de acompanhamento. sim, Aí atendi uma galera, aí fui para 597, e aí era inconcebível para mim cobrar mais de R$ 1.000. E o que que eu fiz? Fui fazer uma mentoria para mentores. sim. E aí nessa mentoria para mentores, a mulher falou assim para mim: "Jéssica, é impossível você cobrar menos de 1.000". Aí eu falei: "Cara, ninguém vai pagar". E é importante a gente passar, principalmente quem é mentor, o mentor ele traz a jornada dele também para o processo de direcionamento, né. Sim.
Eu falei e hoje eu tenho muito mais empatia com as minhas alunas que têm medo de cobrar o preço justo pelo trabalho, porque eu vivi isso na Você prática. passou pelo mesmo É, problema. porque entender de fluxo de caixa não significa que eu entendo de ter um negócio como um todo. Eu tive que aprender sobre marketing, sobre vendas. E aí eu tive que ter essa mentalidade de me desenvolver como empresária para poder aprender tudo isso. E aí, depois de um tempo, quase um ano, voltou uma mentorada querendo fazer de novo mentoria comigo. E eu estava cobrando 4 vezes mais, eu acho, estava cobrando 2.000. Na verdade, o meu preço era 3.500. Eu falei: "Olha, como você já foi minha mentorada, eu posso fazer para você por 2.000". Mas ela tinha pago acho que 597 na época, acho que foi da Sim. segunda leva. E aí eu respirei fundo, eu falei assim: "Cara, eu acho que ela não vai querer". Aí ela foi e mandou no WhatsApp: "Tá bom, vou pagar, porque eu sei que vale". Eu falei: "Cara, eu já valia R$ 2.000 quando eu cobrava Quando eu quinhentos e cobrava noventa e sete. 500, exato. Era o meu medo e a minha percepção sobre mim mesmo que fazia com que, eu não cobrasse o valor justo pelo meu trabalho, porque às vezes a gente tá com aquela desvalorização. E outra coisa, Igor, se você não estiver disposto a pagar R$ 10.000 por uma prestação de serviço, nunca vão pagar isso por você. Com certeza. E depois que eu fui no mastermind do negro que eu comentei aqui com você, que aí eu paguei uma grana comparado ao que eu cobrava, eu Sim. falei: "Cara, não vou cobrar igual o Thiago Negro ainda, mas eu preciso me Porque o preço valorizar". dele tá linkado não A com a marca, com a o notoriedade histórico, dele, o não com a histórico, autoridade, mas a exato. notoriedade dele, né. Sim, Uma das coisas que eu ia te perguntar era exatamente isso, no início pra você, como foi pra você criar essa credibilidade, né, porque é um setor que todo mundo precisa, sim. mas mesmo assim ainda existe um receio: "Pô, alguém que vai mexer na minha finança vai olhar quanto é que eu ganho e me dizer como é que eu tenho que fazer". Como foi pra você gerar essa credibilidade? Eu sei que você teve que quebrar algumas crenças até pra poder Sim. cobrar mais pelo seu serviço. Mas pra você gerar essa credibilidade como é que foi esse processo pra você? Assim, querendo quando a gente começa a empreender, a gente acha que a gente vai ganhar muito dinheiro logo nos primeiros 6 meses, né. Uhum. E por mais que para mim hoje, com a maturidade que eu tenho, tenha sido um processo muito bom, muito saudável, mas eu também tinha um suporte ali em casa, né, eu não estava empreendendo no desespero da necessidade financeira, Sim, porque tem gente que a única fonte de renda é o seu negócio. Então, no meu caso, eu conseguia tomar decisões ali um pouco mais calculadas, porque eu não dependia da minha empresa para comer, né, para sobreviver. a pirâmide de Maslow ali você não Não estava na estava, base, você não estava estava ainda. tranquila, né. Eu tinha um tempo ali para poder desenvolver bem o meu negócio. E aí o meu principal desafio foi exatamente esse, né, conseguir ganhar espaço, ser notada e passar credibilidade para as pessoas, que as pessoas olhassem para mim. E até hoje, às vezes, eu enfrento esse desafio. Tem esposa que me contrata sem o marido saber. Sim, Porque ele acha que, é charlatã, é coach, é não sei o quê. E aí elas me contratam, depois eles começam a ver o resultado, aí viram meus melhores amigos. Mas no início não tem ainda credibilidade. Muito veio dos resultados que eu gerei a princípio com esses meus amigos. Aí eu fui mostrando isso nas minhas redes sociais, né, compartilhando os feedbacks que eles tinham, que eles me passavam, os resultados, as conquistas deles, sempre trazendo, não tem como, por mais que a gente não goste do marketing, a gente precisa mostrar, ainda que de forma muito sutil, né, e respeitosa, porque como eu disse, o resultado é do meu aluno, não é meu. sim. Se ele não executar nada, eu não tenho resultado nenhum. E eu ia mostrando e explicando por que que o meu aluno teve aquele resultado, por que ela conseguiu fazer o investimento. Ela seguiu o plano assim, assim, assado. E aí, aos poucos, as pessoas foram me enxergando. A gente comentou sobre o pessoal, sobre eu ser especialista na área da estética, né? Trabalhar com as meninas da beleza e da estética, porque foi justamente isso. Captei uma, que aí teve resultado, aí o pessoal seguia nas redes sociais, me marcou, aí veio outra, veio outra. Hoje, atualmente, eu acho que eu tenho umas 7. Minha mentoria ela é individual. Sim. Eu tenho alguns cursos, alguns infoprodutos em grupo, mas a mentoria em si, a mentoria Efeito Pétalo, que é o meu programa de desenvolvimento de negócios, ela é individual. Então, hoje eu tenho 16 mentoradas ativas, que é o máximo que a minha capacidade produtiva dá. Dessas 16, se eu não me engano, umas 9 são da área da estética, é mais da metade. E aí, justamente por isso, porque elas foram se indicando. Aí depois eu comecei a ser convidada para palestrar nos eventos de estética também, então minha audiência veio muito desses eventos, e o meu posicionamento e a minha mentalidade. E tudo que eu desenvolvo na minha empresa e na minha vida, eu levo para o Instagram.
eu não tenho a minha produção de conteúdo, eu falho miseravelmente. Mas eu tenho muito dessas conversas, assim, desses insights, Sim, sabe. Por exemplo, teve o caso agora do avião lá, que a menina foi sim, filmada, tal. sim. E aí eu usei essa situação para conversar com eles nos stories e explicar sobre a importância da gente se planejar para qualquer coisa que a gente for fazer, inclusive viajar de avião. Exato. Falei: "Gente, a Olivia vai agora viajar com a gente. Nós pagamos para escolher o assento, para que a gente tivesse acesso à janela, e aí eu levei massinha, levei negócio de colorir, levei brinquedo, levei comida, porque eu não sabia se a comida do avião era boa, porque eu estava prevendo o caos. Se planejou para tem que se planejar para qualquer tipo de evento que venha Exato. acontecer na Se vida, né. você vai ter uma empresa, você tem que pensar no cenário realista, no pessimista e no otimista. Se der tudo errado, o que que eu faço? Se for bom, né, comparado aqui à minha expectativa, o que que eu faço com esse dinheiro? E se eu vender muito? Porque às vezes não é, às vezes não, em 95% dos casos, não é sobre quanto o empresário está ganhando, é sobre como ele está gastando. Administrando aquele processo ali Porque eu tenho, de vendas, eu né. trabalho com manicure que faz R$ 25.000 mês, que tem Prolabore melhor do que quem faz 400.000 mês de faturamento. Porque o de 400.000 não consegue reter, a manicure consegue. E aí tá na mentalidade também. É, eu outro dia eu estava conversando com um amigo meu que ele é da área de finanças, e a gente falando sobre médicos. Uhum. É um público que ganha muito bem, mas Sim. não necessariamente o cara é rico, Não. porque riqueza é o cara que consegue ganhar 50.000, gastar 30 e economizar 20 pra uma Sim. aposentadoria, pra uma necessidade futura. Se o cara ganhar 50 e gasta 50, ele não é rico. Se o cara ganha 50 e gasta 55 todo mês, piorou. Então não é de quanto você ganha necessariamente falando. Óbvio que a gente Exatamente. não tá falando aqui de quem é CLT, a gente sabe que é uma realidade totalmente É. diferente, a pessoa ganha muito pouco. Mas uma pessoa que ganha ali 10, 8, 15 mil reais, se ela, o que vai diferenciar ela é exatamente quanto ela consegue economizar, quanto ela consegue administrar ali a Sim. finança dela, né? Isso é importante. Mas, voltando à questão da credibilidade, então, pelo que eu entendi, principalmente no meio da mentoria, a credibilidade é o É resultado. o resultado do aluno. Só para pegar um gancho aqui que você falou do CLT, que é uma realidade que a gente não pode comparar com o médico. Um dos pontos muito importantes é até no livro do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro, ele Sim, fala que é sobre você gastar bem, ganhar bem, poupar melhor ali e investir, né. O ganhar bem, às vezes a gente está no CLT e estamos ali vivendo uma jornada, uma dinâmica muito difícil. Eu fui CLT por muito tempo e foi exatamente isso que você falou. Pra eu comprar o meu primeiro apartamento com meu marido, a gente não ia no cinema, a gente vivia com desodorante, a gente não podia comprar perfume, porque os R$ 150 do perfume ali já vai ia fazer para nossa diferença. reserva para a gente poder comprar o nosso apartamento. E um ponto que é primordial, que foi o que a gente trabalhou dentro da nossa dinâmica familiar, foi o de ganhar melhor. Ainda que você seja CLT, ou que você queira fazer a transição, ou que você seja empresário, o ganhar mais nunca pode sair do seu foco. Sim. Porque ele transforma essa jornada mais fácil, porque às vezes a pessoa administra muito bem, tem uma dinâmica financeira muito enxuta, e ainda assim ela acaba, não tendo dinheiro suficiente, porque o que entra Pra realizar os sonhos não é o e os desejos, suficiente. né. Exato. Você comentou mais cedo, assim, sobre, eu vou anotando as coisas que você tá falando, sobre o senso de propósito, né, que Uhum. isso vai nortear as pessoas. E aí eu conectei muito com a questão da teoria da Alice, que você falou assim: "Pô, é importante que a pessoa tenha pelo menos um desejo de falar assim: "Eu quero ser melhor, eu quero crescer, eu não quero ser miserável". Acho que foi essa Sim, palavra que você usou. isso. E a teoria da Alice fala sobre isso. Tem aquela cena do gato que ele fala assim: "Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve". Exato. Mas quando você tem pelo menos um ponto de partida que é: "Eu não quero ser miserável", você consegue direcionar suas O escolhas próximo ao passo. próximo passo, né. Exato. Isso é extremamente importante. Outro ponto que você comentou aí agora, que é sobre seus clientes, Uhum. né. Você tem ali 16, 9 são do ramo da estética, mas cada um tem um perfil ali diferente, Sim. e o financeiro, por mais que você tenha um método que eu acredito que tenha um roteiro a ser seguido, Uhum. obviamente, senão não seria um método, né, você precisa adaptar isso de um para o outro, né. Como é para Sim. você essa questão de se adaptar a tantos cenários diferentes? Como é que você poderia dar uma dica para os empreendedores que têm essa dificuldade de adaptação a cenários, a negócios, a político? Agora a gente mesmo teve, né, prefeito, vai ter em breve, para presidente, e Sim. tudo isso muda muito, né.
é que você daria uma dica para essas pessoas? Olha, eu fui quando eu comecei o meu próprio negócio nesse supetão, assim, né, eu comecei a perceber que aí o primeiro ponto foi: "Cara, eu preciso ter credibilidade, os meus alunos precisam ter resultados". Aí eu comecei a perceber que tinha gente que tinha resultados excelentes, tinha gente que era muito mediano, e tinha gente em 3 meses não tinha resultado nenhum, precisava renovar o ciclo de mentoria. Sim, E aí isso startou algo em mim, eu falo: "Cara, onde eu estou errando?". Porque esse é o primeiro ponto de habilidade que o empresário precisa desenvolver, é autorresponsabilidade, é você trazer para si a responsabilidade do que está acontecendo com o seu negócio, porque a partir do momento que você culpa terceiros, o poder de solucionar aquele problema é do terceiro. Se você traz a responsabilidade daquilo que não tá bom na sua empresa para você, vem para você a responsabilidade ali da solução. Então eu trouxe para mim, onde eu estou errando, que eu tenho mentoradas que têm resultados diferentes dentro de um mesmo período com a mesma metodologia. E aí veio o viés comportamental, foi quando startou. Tem gente que já chega muito pronto com mentalidade, tem gente que não consegue executar absolutamente nada, porque a mentalidade da pessoa não está tão bem desenvolvida, né, e tem gente que consegue pegar tudo rápido, porque o que falta mesmo é o direcionamento, a pessoa não sabe por onde começar, ela sabe que tem que então fazer. essa parte comportamental ela não nasceu, ela surgiu de uma Ela surgiu necessidade. exatamente de uma necessidade. E aí a partir desse ponto, eu fui entendendo a necessidade de adaptar a metodologia, de personalizar a metodologia com base no perfil do meu cliente. Então a gente olha primeiro para o modelo de negócio, para o tamanho do negócio dele, porque eu tenho um cliente que tem uma estrutura de 30 funcionários, eu tenho um cliente que é MEI, tá ali sozinha, só ela e ela mesmo. Então eu não posso trazer o meu método para que ele seja aplicado da mesma forma para quem é MEI e está faturando R$ 6.000, para quem está faturando 4 milhões ali no ano, Sim, né? Não tem como. E aí eu fui entendendo essa necessidade de adaptação, mas o principal ponto foi enxergar a individualidade de cada uma, os sonhos de cada uma, porque para elas considerarem um resultado válido, é diferente do que eu considero resultado válido. Eu olho para o lucro lá no final da planilha, ela olha para aquilo que ela conseguiu comprar, para o filho, para o sonho que ela conseguiu realizar. Então eu vou mapeando, e aí essa é a dica que eu dou, né, que você perguntou qual dica que eu dou pro pessoal, o autoconhecimento. Até mesmo para as adaptações de mercado. Quais são os seus valores? Quais são os valores da sua marca? O que que é aquilo que você não abre mão, tanto na sua vida quanto no seu negócio? Esses valores inegociáveis, eles vão nortear tudo isso. Onde você quer chegar, vai nortear. Aquilo que, cara, eu não aceito que me tratem assim, assim, assado. Então, no momento que aquele cliente que tem esse perfil entrar na sua loja, você já toma frente, você já protege o seu funcionário, você já assume uma postura com ele para não dar liberdade para que ele ultrapasse ali os os limites limites, da sua empresa. Então a autorresponsabilidade e o autoconhecimento tornam todo mundo empresários muito melhores. Porque a forma sensacional. como eu trabalho, como eu lido com as coisas é totalmente diferente da forma como você lida. Eu sou prolixa demais para tudo. Tudo é muito metódico para mim. Aí eu atendo um cliente que é ágil, que gosta das coisas no papum. Eu já sei que eu tenho uma limitação para lidar com aquele cliente ali, para eu gerar valor para ele pagar o meu preço, eu vou precisar adaptar. E aí, ou eu vou direcionar para que ele vá trabalhando de forma assim, eu pontuo, te dou, você executa e me traz, ou eu vou apresentar para ele 2 formas de trabalho e vou deixar ele escolher. Por quê? Autorresponsabilidade. Se ele escolheu, eu vou seguir com aquele caminho que ele escolheu. Então, todo esse processo tem que ter um olhar muito mais, humano, sabe. Ao tocar outra alma humana, seja apenas uma alma humana, é basicamente isso. Independente de trabalhar com números, eu preciso olhar para a pessoa que está ali, desenvolver as habilidades. Eu tenho mentoradas que são da mesma área, mesmo nicho, e eu consigo trazer um processo personalizado para cada uma delas, sem ter conflito, porque algumas são inclusive da mesma cidade. Você tocou em 3 pontos que eu anotei aqui que eu achei muito Obrigada. interessante. Autorresponsabilidade, autoconhecimento e o viés comportamental, né. Hum. Eu já tive vários embates com colaborador, com liderado, sobre essa questão da autorresponsabilidade. Eu sempre trouxe um viés que eu acredito que seja o mesmo que o seu, que é o seguinte:
autorresponsabilidade ele é diferente de culpa, Uhum. né? As pessoas confundem Sim, muito com autorresponsabilidade com, mas porra, eu não perfeito a tive sua culpa que isso colocação. aconteceu. Não, mano, eu tô falando sobre culpa. Dado que isso aconteceu, qual vai ser sua postura? Isso é Exato. autorresponsabilidade, né? E isso as pessoas não entendem. Porque elas falam assim: a culpa não é minha, foi ele que fez, então vai Uhum. ter que sofrer, mas pô, a empresa é sua. Qual a postura que você vai tomar para que isso seja solucionado? Não adianta você ficar. Tem um influenciador que é Guto Galamba, se eu não me engano o nome dele, né? Ele fala: criança reclama, adulto resolve o problema. Exatamente. Autorresponsabilidade é isso. Você resolve o problema. E a questão do autoconhecimento também, ele é sensacional. Você falou uma coisa que é muito importante. Recentemente eu revisitei isso, conversando com amigos, que é sobre a questão dos limites. Até onde eu vou aceitar tal e tal coisa? Isso Isso. vai te ajudar a ter clareza de o que, é que vai funcionar na sua empresa, Uhum. desde o cliente ao colaborador que você tem lá dentro. Exato. Né? Então você Perfeito. traz a autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento sabe o que, é que você aceita e o que, é que você não aceita para que as coisas deem certo. Então isso é realmente extremamente importante nessa questão da adaptação. E eu nunca tinha olhado a adaptação por essa ótica, né? Achei Sim. muito, muito sensacional. Essa visão é a mesma que você compartilha? Não, com certeza. Um ponto interessante que você trouxe sobre funcionários, colaboradores, clientes, a gente naturalmente evita embate, né? A gente não quer se indispor, a gente não quer falar. Às vezes eu pego um mentorado e falo, ai, mas eu já falei isso com meu funcionário 10 vezes. Mas você tem que falar 50. Porque o resultado é da sua empresa, então a responsabilidade é sua, de orientar e guiar. Então você tem 2 opções, ou você vai falar 500 vezes com esse funcionário ou você vai mandar ele embora. Se você não está disposto a mandar ele embora, você vai ter que desenvolver ele, até porque o novo que chegar também precisará ser desenvolvido. Então quando a gente fala sobre aquilo que a gente não aceita e sobre o autoconhecimento, é exatamente isso. Se você não é um bom líder, você vai contratar alguém que lidere, porque o autoconhecimento vai trazer para você também a noção das habilidades que você não é bom e você não vai conseguir desenvolver 100%, né. Eu falo, eu sempre uso analogia, como o meu público é majoritariamente feminino, eu uso a analogia da casinha de bonecas, Sim. que ela tem os quadradinhos dos cômodos, né. Sua empresa é isso, você tem que saber enxergar a empresa como um todo, mas você não precisa ser especialista em tudo. Usa aquilo que você tem de melhor, a sua melhor qualidade, por isso a gente trabalha o autoconhecimento, para gerar mais dinheiro para sua empresa, e você pode delegar e contratar ou aprender outras coisas que você não é bom, mas você não vai conseguir ser onipresente. Então vai ter que ter esse ajuste e você vai precisar abrir mão de algumas coisas também durante esse processo. Eu, por exemplo, precisei desenvolver marketing e vendas, porque eu era boa em finanças, mas se não Sim. vende, não entra dinheiro. Que dinheiro que eu vou administrar se eu não estou vendendo nada? Então eu tive que aprender e desenvolver isso, mas eu criei a minha própria metodologia, né? Como a gente estava brincando aqui, eu falei, meu marketing é de centavos. Eu sou uma péssima blogueira, mas eu tenho uma facilidade muito grande de adaptar a narrativa do que está acontecendo no momento e trazer para o mundo empresarial. Então eu sempre faço isso no dia a dia. Pessoal, Jéssica, por que que o que que o dólar afeta na gente? Aí eu vou, pego uma historinha, conto Storytelling ali no e processo, né? consigo, do meu jeito, né, trazer isso numa linguagem prática, acessível. Claro que eu não me aprofundo, porque foi aquilo que a gente até brincou no início. O pessoal corre de finanças. Ninguém gosta da organização financeira. Você não acorda e fala, ai, hoje eu vou alimentar uma planilha. Sa Nem eu faço isso. sabe o que eu estava pensando aqui agora? Esse episódio ele é focado em mentalidade e finanças. Sim, E basicamente a gente não tá falando sobre quanto eu tenho que juntar, percentual, sim. taxa, não. Velho, é como sua mente vai trabalhar para que entre mais dinheiro Exato. na E sua você conta. consiga porque a organização Isso é financeiro. financeira não é sobre guardar à torta e à direito sem noção de nada, é sobre direcionamento dos recursos para aquilo que faz sentido para você e para o seu negócio. Porque como eu falei, o seu senso de resultado é diferente do meu. Eu não topo nas coisas que eu não aceito, eu não aceito que a minha empresa tome 100% do meu tempo. Agora, um amigo meu que não tem esposa e filhos, ele trabalha full time para o negócio dele. Então, os valores dele são diferentes dos meus. Consequentemente, os resultados que ele vai ter serão diferentes, Numéricos. numéricos serão diferentes do meu. Mas o resultado de vida vai depender daquilo que eu busco. Quando a gente fala de liberdade financeira, quanto é liberdade financeira para você? Para mim é trabalhar por opção, não é parar de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Sim. Então eu quero ter um patrimônio investido que permita
que eu trabalhe por opção e não por necessidade. Isso é um conceito de liberdade financeira para mim. Para outras pessoas vai mudar, porque tem gente que liberdade para ele é uma liberdade geográfica, tem que estar ali associado não só ao dinheiro, Sim. de tempo, né, então isso varia muito. E eu me perdi. Mas eu respondi a sua pergunta, Não, né. muito mas é isso, é tipo assim, o resultado, ele vai depender daquilo que você busca. Não é simplesmente se Exato. é Qual um é a milhão sua na meta? conta, 1 milhão por mês ou É. 100 mil por mês, com O 100 que mil tu vai você quer? conseguindo ter a satisfação da vida que você precisa, Exato. Tá, poxa, nossa, faz sentido eu trabalhar o que eu trabalho, eu fazer o que eu faço, porque é esse resultado que eu tô buscando. E aí, chegou lá e a maravilha do mundo empresarial é porque às vezes, por exemplo, minha meta ano passado era esse ano, né, era palestrar. sim, E aí eu palestrei muito. Aí qual é a minha meta agora em 2025? Palestrar menos. menos. Porque chegou no final do ano que eu estava num evento num domingo e eu falava: "Cara, eu estava sentada ali feliz, honrada, grata por estar ali, mas eu queria estar com a minha família". Aí eu falei: "Cara, eu queria estar com a minha filha hoje", minha filha estudava num período integral, de 8 da manhã às Sim, 6 da tarde. Então sábado e domingo eram os dias que eu tinha com ela, aí no domingo eu tinha uma palestra, ou no sábado eu tinha um evento para palestrar, já aconteceu de eu ter 3 dias de evento. Aí passou a não fazer mais sentido. Depois que eu conquistei, eu falei: "Cara, muito bom, muito legal. Cheguei aqui, mas agora eu preciso quais adaptar". são os limites? Exatamente. E aí ano que vem eu já mudei um pouco o roteiro, vou palestrar, mas tem regrinhas ali para ficar dentro do que eu considero como resultado. Que massa. E falando sobre isso, né, que a gente falou sobre se adaptar, eh, propósito, autorresponsabilidade. Você trabalha com muitos empresários, nessa sua Sim. jornada de 5 anos já deve só hoje você está com 16, já deve ter tido mais alguns aí, dezenas de empresários que você trabalhou. Quais são os erros mais frequentes que você vê eles cometendo nessa questão de gestão financeira, de mentalidade? O que é que você acha que é mais acredita e vê, que é mais corriqueiro e recorrente nos empresários? Olha, o que eu sinto inicialmente, eles, têm essa dificuldade de entender que a empresa e eles não são um só. Né, eu não sou a minha empresa e a minha empresa não sou eu. São entidades separadas. E aí quando a gente fala, por exemplo, de separação financeira, na prática, todo mundo sabe que não tem que fazer empresa de caixa eletrônico, né. Na prática, você sabe que tem que ter um CNPJ, que tem que ter 2 contas separadas, isso é óbvio. Mas como mentalmente você consegue se desconectar disso? Você consegue priorizar o desenvolvimento do seu negócio. Eu uso uma analogia, eu sempre fico com medo, porque eu fico com medo de ser cancelada, porque eu falo do cavalo e da carroça, aí eu puxo de repente o pessoal que é protetor dos animais, mas eu gosto muito de animais, gente. Mas você tem uma carroça e você tem o seu cavalo. Se você não cuida do cavalo, ele puxa a carroça? Não. Então a sua empresa é o cavalo. A gente quer normalmente o contrário. Você quer viver uma vida extraordinária e sangra a empresa o tempo inteiro para que ela te proporcione isso. E o problema da mentalidade, quando você sente que tudo é um só, é porque você não permite que o negócio se desenvolva. Quando você prioriza a sua empresa, cara, prioriza a sua empresa por 2 anos. Você vai ficar chocado. Em 6 meses de mentoria, eu tenho resultados assim extraordinários de desenvolvimento e de desempenho de equipe, que às vezes o cara não tem 10 anos com aquele negócio no ramo. Por quê? Porque passou aqueles 6 meses focado no desenvolvimento do negócio. Depois, naturalmente, a sua empresa vai ser capaz de te pagar um prolabore melhor. A sua empresa vai ser capaz de se sustentar sem que você precise ficar injetando dinheiro ali. Eles: "Ah, eu tenho que botar dinheiro na minha empresa". Provavelmente você não está botando dinheiro nenhum, é que você tirou demais E agora tá e aí tá devolvendo, né? voltando. Só que você não sabe. Já chegou gente que pra mim e falou assim: "Jéssica, você é minha última alternativa. Se não der certo aqui, eu vou fechar, porque meu negócio não dá lucro". E aí quando a gente olhar, o negócio era super lucrativo. "Nossa, seu preço é ótimo, sua empresa é ótima", mas a vida financeira estava muito inflada. Isso é o que acontece com os médicos, dentistas, advogados, profissionais, assim, autônomos, eles têm uma vida financeira aqui e um ganho aqui. O padrão de vida não tá igual ao que realmente deveria ser, Exato. dados E os aí, por ganhos, exemplo, né. o cara faz 50 mil mês, ele tem que viver com 30. Porque num cenário ruim, né, num cenário de escassez, por exemplo, a gente teve a pandemia, que foi a maior crise sanitária do mundo. Os médicos foram lá trabalhar, mas economicamente, e aí, se quebra? E se não dá para pagar R$ 10.000 para o médico porque ele fez 4 plantões ali naquela empresa?
né. Às vezes o próprio mercado não comporta. Ainda que tenha inflação, ainda que tudo esteja caro, a gente pode congelar os salários ali e os empresários não conseguirem pagar mais, né, pelo serviço que você presta. Então, a hora que você desenvolve a sua empresa, você consegue criar um capital de giro. E aí, mesmo no mês ruim, sua empresa vai ser capaz de te pagar aquele prolabore ok, porque o seu capital de giro está ali para te segurar, para te manter. Passou 2 anos desenvolvendo bem esse negócio, aí e esse processo ele é tão mágico que as coisas vão fazendo sentido, é como se fosse abrindo a Abrindo. janela, assim, sabe, abrindo os Sai a horizontes. fumaça. Nossa, não é como faz sentido, porque nada educa mais do que a vivência. Eu posso chegar aqui para você e passar um roteiro: "Igor, segue isso aqui que vai dar certo". Não vai fazer sentido, porque é o certo para mim. Você precisa viver no dia a dia, você precisa olhar e falar assim: "Nossa, isso aqui realmente faz Você muito tá sentido". conectado, né? Às vezes não vai fazer sentido para você hoje, mas vai fazer daqui a um ano. É igual livro, eu sempre gosto alguns livros eu leio mais de uma vez. Porque tem livro que eu li e eu falei assim: "Ah, legal", tem livro que eu falei: "Caraca, como é que eu não grifei isso aqui antes?". Porque faz muito sentido. Né. O mundo Essa parada empresarial é a do mesma essa coisa. parada do livro eu acho massa. Eu também leio quase todos os meus livros pelo menos umas 3 vezes. E tem livro que chegam pra mim e falam assim: "Velho, esse livro ele é maravilhoso". Tem um livro de Jack Welch que é Paixão por Vencer. E aí me fala: "Velho, esse livro aqui, pra quem tem empresa, pra quem é líder, é maravilhoso". Eu abri o livro, e o livro foi escrito por Jack Welch, eu acho que ele já tinha 70 anos, né. Parecia meu avô conversando comigo. Eu li, sei lá, os 2 primeiros capítulos e desisti. Falei: "Velho, não faz Uhum. sentido nenhum". 6 meses depois, eu já estava em outra fase da minha vida, com uma mentalidade diferente, com um direcionamento do que eu queria fazer da minha vida diferente. Peguei o livro de novo pra ler, despretensiosamente. Falei: "Eu achei esse Deixa eu livro ver se eu não li errado. como é que eu achei esse livro ruim?". Tipo, o livro é maravilhoso. E quando eu li pela Sim, terceira vez, já era fez mais sentido outro ainda. sentido. Porque o livro ele vai conversar com a fase que você tá na vida. Porque às vezes eu Exato. falo, eu gosto muito de ler. E às vezes as pessoas vão me pedir dicas. Eu falo: "Velho, leia aquilo que faz sentido pra você, porque não Uhum. adianta nada eu te dar uma dica, se você começar a ler e não fizer sentido. Se não fizer sentido, para, busca outro livro, porque às vezes não é o momento de você ler aquele Exato. livro, né". Perfeito. Isso é mas voltando pra pergunta que eu tinha feito antes, você não acha que o fato das pessoas misturarem o CPF com o CNPJ também tá ligado àquela questão que você falou de: "Eu tô empreendendo por necessidade, a água batendo na bunda". Você acha que Uhum. isso também não tem uma certa correlação e às vezes a pessoa já até superou esse momento, mas Sim, continua com o mesmo o vício? hábito, exatamente. Não, com certeza, porque assim, a gente tem aquela ideia do eu sempre brinco que é o eu presa, né, principalmente se for ela sozinha ali. "Ah, eu sou eu presa". Então só tem eu na empresa, o dinheiro entrou, ele é meu. Só que às vezes você tem uma oportunidade, você pode comprar um maquinário, ou alguém te chama para uma sociedade, ou surge um investimento bacana e você não consegue fazer, porque tá tudo no zero a zero. Tanto a empresa tá ruim, quanto você também, né, está. Então isso é um viés muito comum. Me fizeram uma pergunta em um outro podcast, perguntando assim, o que que eu achava dessa nova onda do empreendedorismo feminino, do empresariado no modo geral, e eu falei que não é novo. Porque a minha avó era lavadeira Sim. ela já era empresária, ela já prestava um serviço, mas ela não sabia que isso era Ela empreender. tinha um startup de lavar roupas. E não, e detalhe que ela tinha quase um esquema, porque ela pegava os filhos, aí ela dava para batizar para os clientes, ou seja, ela tinha um vínculo eterno, ninguém ela criou o melhor programa de fidelidade Isso que que eu ia falar, existe. programa de fidelidade Porque de ela tinha pontos. 11 filhos. E aí, cada menino que nascia, ela dava para um cliente dela de lavadeira batizar. Então, o pessoal ficou com ela a vida toda Não ali. posso trocar porque, pô, Poxa, é minha é minha comadre, né? comadre, tem que ser ela. Ela vai saber. Eu pego o menino de vez em quando para brincar aqui na minha casa e tudo mais. E aí, como eu digo, é um viés comportamental que está enraizado por muito tempo. Aquela coisa da necessidade, de você não se enxergar como um empresário. "Ah, eu tenho um negócio, eu tenho um bico, uma renda extra. O dinheiro que entra aqui eu posso gastar porque amanhã vai". O empreendedorismo tem isso, o dinheiro está entrando, ele flui com uma facilidade muito grande. É diferente do CLT que tem que esperar o quinto dia útil ali Sim, para receber. No empreendedorismo não, o dinheiro está entrando quase todo diariamente. dia, né. Então você sabe que se você gastar hoje e pagar a conta que você precisa, amanhã vai entrar um pouco mais, e aí tá tudo bem. Só que aí vem o desgaste emocional do empresário, porque ele dorme e acorda pensando no dinheiro que ele precisa produzir para pagar o boleto. E aí você vira escravo de si mesmo. A liberdade que você busca ao empreender, porque ainda que seja por uma necessidade, você tem uma liberdade, a gestão do seu tempo ali, uma autonomia, você acaba virando escravo, porque você não pode parar, você não pode se dar o luxo de tirar umas férias, você não pode fazer nada. Tá Tudo bem que o tá empresário não tem férias, a gente sempre trabalha um pouquinho, mas é diferente.
É mais leve Sim. do que quando você tá ali pela necessidade tentando apagar um incêndio. É aquele ditado, né, como é? Você vende o almoço pra pagar a janta, né, o tempo Exato. É um todo. hamster na rodinha o tempo todo ali. E isso acaba com o emocional. Às vezes você tá curtindo o momento com a sua família e aí chega a conta pra você pagar e você tá pensando: "Pô, caraca, R$ 600 de conta aqui, eu tenho que pagar não sei o que essa semana". E aí tira a satisfação de tudo aquilo que você tá vivendo. Passa a não fazer sentido. Só que isso acontece com tanta frequência que você acaba normalizando. Porque as crenças elas são formadas assim, por repetição. Então vai ser difícil, de fato, sair desse viés, né. Só que a partir do momento que você se conscientiza, né, criou consciência de que aquilo não está certo, aí você já precisa criar ferramentas com base no seu autoconhecimento, porque tem que fazer sentido para você, para que você consiga manter. Ah, vai fazer sentido para você fazer uma retirada semanal de salário? Jéssica, ó, eu preciso de 10.000 por mês para viver. Então tira 2.500 nessa semana, 2.500 por semana. Daqui a 3 meses, você já controlou melhor sua empresa, aí você tira 5 e 5. Não precisa tirar uma vez no mês, você pode fazer por quinzena. Sim. O importante é você ser um custo fixo do seu negócio. Saber que não pode ultrapassar, um mês tira 20, Exato. outro mês tira 30, outro mês tira Até 10. a sua vida fica desgastada, porque você não sabe quanto você pode se comprometer. Ah, você quer comprar um carro, mas qual o valor dessa parcela, se você vai financiar ou não? Ou um apartamento, ou uma viagem, você não sabe, por conta da instabilidade do negócio. Mas se você tem um prolabore fixo ali, você vai calcular o seu capital de giro em cima daquele salário fixo. Meu salário é 10.000 e eu tenho mais 5 de custo, então eu tenho 15.000. Ah, beleza, vou juntar aqui 50.000 para eu ter os primeiros 3 meses ali de capital de giro garantido. Se o mês for ruim, eu consigo tirar ali dos meus 50.000 guardado esses 15 para eu pagar. Nunca é 100% ruim um mês, Sim. né. E tem meses que superam isso. Por exemplo, final de ano tem muito giro de dinheiro no mercado, a maioria das empresas tem uma receita melhor. Aí o que que o pessoal faz? Se sente rico. Faz um monte de retirada, gasta tudo, ao invés de esperar, porque o primeiro trimestre do ano é péssimo, porque tá todo mundo cheio de conta para pagar, né. Isso, surreal. Você comentou mais cedo sobre vou voltar para essa palavra, propósito, que eu Sim. fiquei com uma curiosidade aqui. Qual é o seu propósito, Jéssica? Olha, tudo eu acho que assim como a maioria dos empreendedores, tudo que aconteceu na minha empresa foi acontecendo de uma forma muito natural. A minha mãe, nós crescemos eu cresci num lar muito abusivo, e a gente sofria vários tipos de violência, e um deles era a violência financeira também. E a minha mãe sempre empreendeu. Meu primeiro exemplo de empreendedorismo feminino foi minha mãe vendeu de tudo. Eu com 7 anos eu vendia manga, tinha um pé de manga na minha casa, eu fazia 5 mangas, R$ 1, montava o lote, botava a mesinha no portão e vendia legal, porque a manga era muito boa. E ainda assim a minha mãe não conseguia reter esse dinheiro e ela não conseguia tirar a gente daquele ambiente de abuso, porque ela dependia financeiramente. Então a gente passou muita coisa por muito tempo, por conta da falta de dinheiro, ou por conta, na verdade não era nem a falta de dinheiro, era a falta de coragem da minha mãe, de confiar no potencial dela e só seguir. Sim, E eu acabei me deparando com muitas mulheres nesse mesmo cenário, em que elas empreendem, elas são o pilar financeiro da família, e às vezes elas acabam se condicionando e vivendo situações por medo da instabilidade que o empreendedorismo traz. Porque o empreendedorismo, ele traz esse sentimento de falsa estabilidade por conta da forma como a gente administra. como a gente cuida, né. Né, exatamente. E aí eu fui percebendo, então como eu te falei, eu não comecei a efeito pétalo com esse senso de propósito, com relação às minhas alunas, né, foi para um viés muito mais da minha família, que também tem eles, né. Então assim, eu digo que são 2 vertentes. Tem tudo aquilo que eu gostaria de viver e proporcionar para o Thiago e para a Olivia, a gente como família, e aí no meio do caminho se desenvolveu essa clareza, que eu falei: "Cara, o trabalho que eu consigo transformar, que eu consigo promover com o efeito pétalo na vida dessas empresárias, teria mudado a minha vida na minha infância, teria mudado a vida da minha mãe e dos meus irmãos, mas eu precisei passar por tudo aquilo para que agora eu tenha esse olhar diferente para elas". Então quando uma mulher chega para mim numa situação de violência financeira, psicológica, de abuso, ou quando ela tem muito medo de sair, ou quando ela se sujeita muito, quando eu toco essa alma, quando eu falo com essa mulher, eu já consigo saber exatamente o que dói e o que eu posso dizer para ela que vai fazer sentido naquele momento, né, de uma forma muito mais cuidadosa e empática.
eu tenho esse cuidado. Às vezes eu levo muito mais tempo. Meu programa de mentoria tem 6 meses, eu sou o terror dos mentores para mentores, porque ninguém quer ficar não, a pessoa tem que te pagar. Mas não, eu quero que ela tenha um resultado para a vida inteira, eu não quero que ela tenha um resultado imediato. Sim, Então eu preciso ir profundo, por isso que eu fui estudar finanças comportamentais, por isso que esse é o primeiro pilar que eu trabalho. E aí isso veio, fazendo muito sentido para mim. Não, é isso que eu quero com a minha empresa, eu quero transformar a vida dessas mulheres, não porque ela ganha para que ela ganhe dinheiro e realize sonhos, mas para que elas entendam o potencial delas, a capacidade delas de domínio da vida como um todo, não só intelectualmente, como no negócio também. muito massa. Você falou que o seu negócio, o seu método, ele funciona para qualquer pessoa, obviamente, Sim, mas eu vejo que você tem uma conexão muito muito forte com essa questão das mulheres, né. sim. Tanto pela sua história, tanto pelo seu público que te procura, e eu acredito que você comentou assim: "Pô, é porque as pessoas me indicam", mas eu acredito também que tenha uma questão de se identificar. A Sim. identificação, né, de estar perto de uma pessoa que talvez para muitos dos seus clientes é o espelho do que elas queriam ser, Uhum. do que se realizar, né. Então, pô, Não, parabéns obrigada. por isso, realmente muito muito interessante isso. E se você pudesse dar uma dica para quem tá começando agora, tá iniciando, tendo uma primeira ideia empreendedora ali, aquela mulher que tá em casa, pega a mulher como referência, porque é um ponto importante para você, né. Tá em Sim. casa, vai começar ali, sei lá, vendendo um geladinho, tá ainda buscando o que fazer para poder agregar um pouco mais na renda familiar. Qual dica de ouro você daria para essa pessoa? Eu diria que ela precisa se permitir ser uma empresária, independente do tamanho do seu negócio. Olha no espelho e se enxerga como empresária. Se você tem possibilidade de abrir um MEI, abra um MEI. Crie uma conta PJ num banco digital, porque isso, muito mais do que um viés de organização, traz um viés psicológico. E flui uma energia diferente no seu negócio. Quando você passa a chave Pix para o seu cliente lá do seu CNPJ, ele vai te enxergar de uma forma mais respeitosa. Você vai se sentir assim: ah, Jéssica, mas eu vendo geladinho. Jéssica, eu vendo bolsa, eu vendo biquíni, ou eu sou CLT também. Não importa. Se enxergue como uma empresária, porque tudo vai partir da sua mente, da sua mentalidade. E a forma como você se sente, Jéssica, ainda não acredito nisso. Eu penso que sim, falo em voz alta que eu tenho que ser empresária, mas eu ainda não sinto isso. Não tem problema, porque você levou uma vida inteira pensando coisas com certeza muito pejorativas, porque a gente, como ser humano, a gente sempre tem aquela vozinha lá no final que, você não é tão bom, você não é bom o suficiente, você não sabe. Eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei administrar dinheiro. Toda vez que você afirma algo, por repetição, isso vira uma verdade absoluta para você. Então, diga que você é empresária por 15 dias, um mês, 30 dias. Isso vai se tornar uma verdade absoluta. Isso vai moldar o seu comportamento. Porque primeiro vem os pensamentos, depois os sentimentos, a forma como você se sente, para que depois isso se transforme em ações e as suas ações vão trazer resultados para a sua vida e para o seu negócio também. Sensacional. Jéssica, foi um bate-papo incrível, incrível. Como eu falei, a gente falou de finanças sem precisar falar de Sem precisar falar de finanças, sem finanças, que precisar falar de bom. números, né. Isso é muito importante que as pessoas precisam entender que antes de chegar no número, ela tem que Isso. mudar a atitude dela, tem que mudar como ela enxerga, como ela se enxerga, autoconhecimento, autorresponsabilidade. A gente falou de temas aqui muito importantes para todo mundo. E pra gente fechar aqui, eu queria que você mandasse um recado de como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e como é que fazem para poder conhecer um pouquinho mais sobre o Efeito Pétalo. Bom, eu estou lá presente no Instagram, o meu arroba é Jéssica com J, ponto de Alcântara. Lá você tem a minha árvore de links, tem meu site, tem o WhatsApp direto para falar com a minha equipe, tem lá toda a nossa história também. Eu estou presente no Instagram diariamente, compartilhando muitos insights. O meu foco principal é, de fato, falar de finanças de uma forma leve, de uma forma que respeite a sua individualidade, porque eu sei que é um assunto que não é confortável para a maioria das pessoas. Então a gente precisa quebrar esse estigma, quebrar essa barreira de que falar de dinheiro é difícil, porque o dinheiro, na verdade, ele é a ferramenta, é a ponte que te leva à conquista de tudo que você quer, à liberdade que você julga como liberdade.
Então a gente precisa tratá-lo dessa forma, né, e respeitá-lo também. Porque a partir do momento que você respeita o seu dinheiro e não descarta ele, ele fica muito mais tempo presente na sua vida. Muito bom. E para você, né, que acompanhou até aqui, espero que tenha gostado tanto quanto eu desse bate-papo. Eu realmente aprendi muito, revisitei conceitos que tinha muito tempo que eu não parava para realmente analisar, e espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho. E, pô, um grande abraço. Obrigado, Jéssica, por ter ajudado a gente nesse episódio. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite, é um prazer. Gente, pede para eu vir de novo, que eu gostei. Tchau, tchau. Até a próxima.